Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias, Lucas capítulo 18, do versículo 35 ao 43, é onde nós estaremos meditando nesta noite. Lucas 18, a partir do versículo 35. Diz assim a palavra do nosso Deus. Quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem um homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu o homem. E Jesus disse: Receba a sua visão. A tua fé te curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus, louvando a Deus. E todos que presenciaram isso também louvavam a Deus. Vamos orar. Senhor, nós nos reunimos aqui em teu nome. Para nós é um tempo especial na semana que se inicia, para te adorarmos, e a nossa ansiedade de ouvir a tua palavra é grande. Todos nós aqui precisamos, Senhor. Todos nós aqui declaramos nossa dependência do Senhor. Fala conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar nesta noite sobre Jesus mais do que curiosidade. Jesus mais do que curiosidade. Algumas pessoas recebem as mais variadas oportunidades na vida. Algumas pessoas já encontraram diamantes preciosíssimos. Outras pessoas já receberam heranças muito vultuosas, muito grandes. Outros já ganharam prêmios que a gente nem consegue contar de tanto dinheiro. Mas não poucas, quase todas, perderam tudo. É interessante isso, porque o personagem da nossa história com Jesus aqui, ele recebeu uma oportunidade e não perdeu. É importante nós, nesta noite, focarmos nesse texto aqui para tirarmos alguns ensinos para nós. E eu quero começar para aprendermos com Jesus hoje sobre todos nós possuirmos necessidades. Todos nós possuímos necessidades. Aquele homem era cego, segundo o texto. A necessidade dele era conhecida, bem provavelmente, de quase todas as pessoas que estavam ali. Ele era um mendigo que ficava à porta da cidade para pedir ajuda, pedir auxílio. Agora, todas as outras pessoas que estavam ali, segundo o texto, uma pequena multidão, eram pessoas cheias de necessidades também. Uns precisavam de cura, outros precisavam de apoio, outros precisavam de restauração nos relacionamentos, outros sofriam na alma, assim como nós aqui. Todos os, todos os seres humanos, quando se aproximam de Deus, são necessitados. Às vezes as pessoas não sabem o que está dentro do coração da gente, mas todos na presença de Deus são necessitados. Algumas pessoas necessitadas, como eu disse, nos relacionamentos. Quantos lares desfeitos, quantas amizades que já foram rompidas. Gente, relacionamento, depois da queda do homem, é o pior sintoma, pior dificuldade que o ser humano enfrenta. Podem observar na minha vida, na sua, na de todas as pessoas, relacionamentos. Como é difícil, porque o ser humano, depois que houve a queda,
dos primeiros pais nossos lá no Éden, ele tem dificuldade de se relacionar. Ou nós nos tornamos egoístas em algum momento, ou nós nos tornamos, às vezes, uma pessoa difícil. Vocês já ouviram falar assim, olha, fulano é difícil. O ser humano é assim. Mas algumas pessoas têm necessidades na saúde. Doenças físicas e emocionais estão é, superlotando hospitais, consultórios. Eu estava olhando algumas estatísticas. O INSS registrou 472 mil solicitações de afastamento em 2023, portanto, próximo de nós aqui, por transtornos mentais, por problemas emocionais, psicológicos. Gente, houve um crescimento de 68% para 2022. Isso aqui só cresce. Isso marca a geração que a gente vive, o tempo que a gente vive. As principais causas foram ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão. Algumas pessoas têm necessidades na área financeira. É uma insegurança tremenda para a maioria das pessoas. Setembro de 2025, mês passado, quase 72 milhões de brasileiros estavam inadimplentes. Vamos traduzir isso melhor. Pessoas que não estão conseguindo pagar os compromissos que assumiram. E isso gera muitos dos motivos da estatística anterior que eu falei. As pessoas são consumidas, na sua maioria, por preocupações. Mas também necessidade espiritual. Uma verdadeira mistura de muitas coisas existe por aí. Sempre existiu. E nos nossos dias não é diferente. As pessoas, elas se agarram em qualquer coisa em busca de ajuda, em busca de salvação. Eu não sei, aquele homem do texto, o que ele já tinha tentado na vida. Mas o fato é que as pessoas buscam cada coisa, cada alternativa errada. Mas buscam, isso é próprio do ser humano, buscar apoio espiritual. O problema espiritual, a necessidade espiritual, é a mais grave de todas, gente. A separação de Deus. O homem longe de Deus, ele é um fracasso. Este é o diagnóstico que todos nós precisamos ter conscientemente, nós precisamos de Deus. Porém, Jesus, ele não é apenas o que pode suprir necessidades. Antes, ele é uma oportunidade. Jesus é uma oportunidade. A multidão seguia Jesus por curiosidade, na sua grande maioria. Em todos os textos bíblicos que a gente encontrar. Curiosidade. Ver o que está acontecendo. Esse não é aquele que falaram que faz milagres. Esse não é aquele que ressuscita pessoas que já morreram. Esse não é aquele que cura os cegos. Esse não é aquele que cura as pessoas enfermas. Esse não é aquele que expulsa demônios. O povo. Sempre foi povo, gente. E o povo é curioso. Queriam ver um milagre, mas o homem cego, que não podia ver, enxergou em Jesus a oportunidade da vida dele. Jesus é o filho de Davi. Enquanto muitos observavam, ele clamava, ele chamava por Jesus. Era cego, mas agarrou suas possibilidades. O texto nos diz que ele ouviu a multidão, versículo 36 que lemos. Ele ouviu a multidão. Naturalmente, ele não estava vendo nada, mas ele deve ter, no tempo de vida dele, desenvolvido uma sensibilidade auditiva muito grande. O ouvido era a maior arma, talvez, daquele homem. Nós precisamos, gente, aprender aqui um princípio. Na vida, a gente precisa fazer o que está ao nosso alcance. Aquele homem, o que estava ao alcance dele para buscar uma oportunidade dentro daquilo que ele desejava em seu coração, era a sua audição. E ele então ouviu, o que está acontecendo? Falaram, e ele começou a clamar. Lute na sua vida com o que você tem em mãos.
mas lute. Eu estava ouvindo um hino hoje, um hino do Inário Presbiteriano, que é aquele hino 144 que diz: que segurança tem em Jesus. Quem escreveu esse hino é uma autora já falecida, Fanny Crosby. Ela era cega de nascença, mas ela nunca se vitimizou e ela se agarrou nas oportunidades que teve. Ela escreveu mais de 8.000 hinos cristãos. Vocês sabem o que é isso? É o maior vulto na composição de músicas cristãs que já existiu. Cega de nascença. Nós precisamos aprender a lutar com o que nós temos e sermos melhores com o que nós somos, caminhando, crescendo, desenvolvendo-se. Jesus, ele não era um curandeiro apenas. De alguma maneira, esse homem tinha ouvido falar sobre Jesus. Jesus não era um aproveitador da religião. Pelo contrário, ele não estava atrás de riquezas, de privilégios. Jesus, ele veio doar-se, ele veio oferecer-se na cruz em favor daqueles que precisam de ajuda, precisam, necessitam de salvação. E Jesus, segundo o texto, era o descendente de Davi. A promessa de Deus que seria enviado um descendente de Davi, o que iria salvar o seu povo, salvar a todos aqueles que creem. Jesus, gente, oferece vida plena e abundante. João 10:10 diz assim, palavras de Jesus: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar uma vida plena. Numa outra linguagem, uma vida abundante. Eu tenho certeza que tudo que as pessoas buscam no seu íntimo é ter uma vida abundante. O que significa uma vida abundante? É uma vida que é expressada por suficiência, por paz, por alegria no viver, por gratidão no coração. Eu tenho certeza que todos que aqui estão, quem está me ouvindo de alguma maneira, são pessoas assim, que buscam ter uma vida abundante, uma vida plena. Jesus é o único que pode nos oferecer uma oportunidade condizente com os desejos do nosso coração para uma vida plena. Mas é preciso notar que a fé em Jesus pode mudar nossa realidade. A fé em Jesus pode mudar nossa realidade. O texto diz assim: no mesmo instante, na hora, naquele momento, toda a vida daquele homem que ficava à beira do caminho, mendigando, foi transformada. A realidade daquele homem era mendigar, gente. Eu tenho quase certeza absoluta que ninguém aqui já viveu uma situação dessa. Mas veja, ele, além de ser impedido de viver de uma maneira diferenciada, nós temos que lembrar que isso daqui aconteceu há 2.000 anos. Se hoje é muito difícil para alguém que tem uma deficiência visual, vocês imaginem naquele tempo. Sem dizer que existia a dificuldade dos dogmas das pessoas, dos dogmas sociais populares. Algumas pessoas acreditavam que aquilo era sinal, nascer com uma deficiência visual era sinal de maldição. Era sinal da ausência da bênção de Deus. Outros pensavam isso é castigo. Na verdade, eu creio que não mudou muito. Muitas pessoas ainda imaginam que as fraquezas, sejam elas físicas, emocionais, às vezes tem alguma coisa a ver com o castigo ou da falta da bênção de Deus. Não tem. A realidade daquele homem não possuía cores, gente. Ele vivia literalmente na escuridão. Com Jesus, tudo mudou.
Com Jesus tudo é possível. E aqui eu paro um pouquinho para a gente refletir, pensar um pouco, cada um de nós aqui. O que talvez hoje na tua vida seja uma grande impossibilidade? Aquilo que está dentro do teu coração, está na sua mente, tem te incomodado tanto. É um relacionamento que você tem, que não está bem? Às vezes quase ninguém sabe, mas você sabe. Lágrimas que tem chorado, dificuldades que tem atravessado, dúvidas que têm surgido e têm crescido no seu coração. Talvez a sua impossibilidade seja na saúde. Você está limitado ou limitada por alguma coisa que está acontecendo com você, alguma preocupação ou alguma verdade pétrea, alguma verdade completamente concreta que já faz parte da tua vida. Na saúde sua, você não está bem. E isso tem te preocupado. Mas pode ser também que a grande preocupação sua seja financeira. Outras pessoas se preocupam com a vida financeira de um filho amado, de uma filha. Outros preocupam-se assim: meu Deus, se eu morrer hoje, como ficará meu filho, minha filha? Isso é próprio nosso, de seres humanos. Com Jesus, tudo é possível. Com Jesus, tudo é possível. O desejo do homem, lá do texto, era coerente com a necessidade e com aquilo que estava dentro do seu coração. Talvez ele não tivesse contado para as pessoas, mas ele tinha dentro de si um desejo enorme de enxergar. Eu confesso a vocês que, como pastor, como crente, se entrar alguém aqui por essa porta e falar assim, pastor, o senhor ora para que eu volte a enxergar? Olha, eu vou orar, mas eu confesso a vocês que é uma questão difícil. Não é difícil? Quem aqui tem facilidade para isso? Gente, esse homem tinha no coração uma vontade imensa de voltar a enxergar. Eu não sei se ele já tinha enxergado, o texto não fala, mas ele queria enxergar. Jesus falou para ele: o que você quer que eu te faça? E ele, na hora, respondeu: que eu enxergue. Isso nos ensina, gente, biblicamente, que é preciso ter consciência de algumas impossibilidades nossas. É estar consciente, a saber, olha, a minha vida precisa de mudança nessa área. Eu preciso clamar a Deus por isso. A gente tem que aprender a dar nome às coisas. O homem, na hora, falou assim: eu quero voltar a enxergar, eu quero enxergar. Eu não enxergo e quero enxergar. Ele não pediu dinheiro, ele não pediu uma esmola maior, ele falou: quero enxergar. E você hoje, se Jesus, olhando para você, te pergunta: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Na verdade, o que você quer que eu te faça? Você tem aí na ponta da língua? Nós precisamos ter consciência da nossa necessidade na presença de Deus. Ele é o único que pode intervir e transformar uma situação. Que maravilha podermos nos reunir assim como igreja, como povo de Deus e apresentar a Deus as nossas dificuldades. Gente, a fé não é apenas acreditar que Deus pode mudar tudo. É clamar, confiar e seguir a Jesus. Jesus disse lá em Mateus 11, 28: venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Jesus não pôs aqui, não colocou aqui uma condição. Se fizerem isso, não, e nem do que. Jesus falou assim: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Eu farei, eu posso fazer, eu tenho todo o poder para fazer, só eu tenho. A vida daquele homem mudou radicalmente.
O texto diz: no mesmo instante, ele começou a enxergar. No mesmo momento, no clamor, eu quero enxergar. No mesmo momento, ele começou a enxergar. Ele saiu da beira do caminho e começou a seguir Jesus pelo caminho. É necessário que a gente faça como aquele homem. Passe a louvar a Deus, a adorar a Deus, a observar quais são as vontades de Deus para a nossa vida. Essa é a caminhada cristã. Aquele homem não ficou só curioso. Ele creu, clamou e foi transformado. Jesus ainda muda realidades. Você crê? Você crê? Se você crê, você está a um passo de receber a oportunidade, talvez, para a tua vida. Fecha os olhos, vamos orar. Vamos falar mais uma vez com esse que tem todo o poder de transformar uma situação. Coloque diante dele qual a sua necessidade. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por tua palavra, inspirada pelo Senhor, registrada no passar dos séculos, para que pudéssemos hoje abri-la e lê-la com simplicidade. Meu Deus, o Evangelho, a Bíblia Sagrada é simples, para os simples, para que todos entendam, para que todos compreendam. Meu Deus, eu sei que aqui nós todos temos muitas necessidades, algumas maiores, talvez algumas impossíveis aos olhos dos homens. Senhor, nós queremos clamar nessa noite, nesse momento, pela intervenção do Senhor na vida daquelas pessoas que porventura estejam angustiadas, que talvez estejam com o coração apertado por causa de algo que só o Senhor conhece e essa pessoa. Nós clamamos e suplicamos pela ação do Senhor, graciosamente na vida destas pessoas. Meu Deus, tudo é possível àquele que crê. O Senhor nos chamou, vinde a mim. Pessoas agora estão se dispondo na tua presença. Age para o louvor, para a glória do teu santo nome. Derrama sobre estas pessoas que agora estão depositando toda a fé no Senhor. Derrama, meu Deus, com abundância aquilo que só o Senhor pode fazer. Abençoa-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.